Vacinas meningocócicas na adolescência, com o professor Juarez Cunha, que é pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, membro do Departamento Científico de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, dos Comitês de Cuidados Primários e Infectologia, da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e da Comissão Nacional Especializada em Vacinas, FEBRASGO. Eu tive que dar ajuda ali no SPRS, né? Senão eu falei, de novo, Sociedade Pernambucana. Tá bom. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Pessoal, a gente pode dar um ok ali que ele... Agora foi. Tá. Então, a gente vai seguindo aí na nossa conversa sobre adolescência. Então, vamos falar de vacinas meningocócicas. Tá? Minha declaração de conflito de interesses. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né, porque a gente tem esse programa, né, essa meta da Organização Mundial de Saúde, né, que é combater a meningite até 2030. Então, isso está sendo comentado em todo mundo, todos os fóruns que se fala sobre doença meningocócica é apresentado, né, esse Global Roadmap. Então é interessante se vocês quiserem acessar, porque, é claro, tem uma série de medidas, séries de ações que vão ser colocadas em prática, e a gente sabe, né, assim como o HPV, que a gente tem um plano bem audacioso também da Organização Mundial de Saúde, mas a gente pode, sim, combater, a gente não vai eliminar, mas a gente vai combater a meningite de forma bastante eficaz, e isso é através, principalmente, de vacinas, né? Então, só para a gente lembrar do meningococo, também já foi comentado antes, né? Mas lembrar que a maioria acontece por esses sorogrupos aqui, né? Que é A, B, C, W, X e Y, e são principalmente aqui que a gente vai falar também de quais as vacinas que a gente tem. Uma coisa que é fundamental também da doença meningocócica, que é uma coisa que assusta muito todo profissional de saúde, é a evolução muito rápida, né? Então, provavelmente, eu sou intensivista pediátrico, né? Então, também tem um viés assim na visão, porque a gente acaba pegando esses pacientes em situações muito críticas. Mas eu tive essa experiência, tenho certeza que vários de vocês também tiveram, de pacientes que evoluíram assim em 24 horas para óbito, né? Então, é difícil a gente conseguir pegar, principalmente, quanto menor o paciente, né? Por isso que, assim, lactente, quando tem um quadro febril, coisa assim, tu tem que investigar, porque muitas vezes uma criança maior, tu vai ter a possibilidade de ter mais sintomas, mas um lactente pequeno, muitas vezes, não tem. Mas mesmo tu tendo uma possibilidade de fazer um diagnóstico ali com 12, 24 horas, né? Que já é rápido fazer um diagnóstico assim em 12 horas, mas muitas vezes a gente não consegue ter sucesso. Ou quando a gente tem, a gente vai ter também uma possibilidade de grandes sequelas que a gente vai ver. Também isso, então, 5 a 10% dos pacientes vão a óbito, vocês vão ver que esses números são do mundo, no Brasil é pior, porque para nós é 20% a 25%. Amputações em crianças, 3% em adolescente e adulto. Cicatrizes também, frequente em adolescentes. Perda de audição, de 12% dos adolescentes, e também, que é bem comum em crianças, que são as convulsões, né? E é claro que a gente tem ali, além dessas sequelas, outras sequelas importantes. Lembrar que é uma doença também de notificação compulsória, então imediata, né? Então, em termos de Secretaria Estadual de Saúde e Municipal de Saúde. Por que isso? Porque, dependendo da situação, a gente vai fazer as ações de vigilância, que inclui, por exemplo, quimioprofilaxia para os contatos, né? E também aproveitar e revisar como é que está a vacinação. Eventualmente, em surtos até pode-se usar, mas a vacina ela não tem capacidade de ser utilizada na pós-exposição, por exemplo. Tem algumas doenças que a gente consegue fazer. Por exemplo, sarampo, tu consegue fazer a vacina na pós-exposição com uma boa proteção. Varicela. Mas meningococo não, a vacina tem que ser feita antes, né? E isso também alimenta o nosso SINAM, né? Já foi mostrado, né, que a gente tem diferentes formas,
Esse slide aqui é um slide que vocês devem ver em tudo que é aula, né? Mas ele é muito bonito, né? Porque a gente começa aqui com hemófilos, né? Então, quando a gente introduziu a vacina do hemófilos nas crianças, por serem vacinas conjugadas, todas essas aqui, tu vai evitar o estado de portador-são. Vacina a criança, as outras idades também não têm a doença, né? Pneumo, a mesma coisa. Tu vacina a criança, pode impactar em outras faixas etárias. Agora, o meningo, o portador-são, claro, toda a população pode ter, né, portador-são, mas o principal grupo de portação, né, de pacientes, pessoas que são assintomáticas, e, por exemplo, aqui, com certeza, nós temos, no mínimo, 10% da população daqui é portador-são do meningococo. Por algum motivo, alguma pessoa que vai ter contato com essa bactéria vai desenvolver a doença, né? Tá? Então, isso aqui é fundamental para definir estratégias de vacinação. Por que a gente, pneumo e hemófilos, a gente faz aqui nas crianças, né? E meningo a gente faz em criança e adolescente, com o objetivo também de evitar o estado de portador-são. Tá? Então, isso numa revisão sistemática, né? Isso também eu comentei antes, mas aqui no Brasil a gente tem até 21%, né, de adolescentes e adultos jovens, principalmente universitários de sexo masculino, mas a média é em torno de 10%. Tá? Os fatores de risco, né, que também são não só para meningo, mas todas as outras de transmissão respiratória, então, pegando aglomeração doméstica, exposição ao tabagismo, relacionamentos próximos, infecções recentes de trato respiratório. Essas são algumas situações que são consideradas risco, e é claro que a gente tem outras, como, por exemplo, imunodepressão e outras situações. Brasil, de 2017 a 2022, a gente tem um relatório, que é esse que a gente procura lá no AZ, vai na meningite, publicações, então é fácil, até está mais fácil de encontrar agora. Esse relatório de 2022 está muito bom, tá, de meningococo, então se vocês puderem assistir. Então, vejo que a coeficiente de incidência, ele diminuiu bastante, né, na pandemia, né? E isso a gente observou não só para a doença meningocócica, mas para todas as outras de transmissão respiratória, né? Em vigência de medidas não farmacológicas, tudo. Só que a tendência, né, de 2022 aqui ainda não chega a aparecer, mas 2022 e 2023 a tendência é voltar. A gente imagina que a gente volte, porque o que a gente tinha antes da vacinação? Em torno de 3 mil casos por ano, 2010. Daí cai para em torno de 1.000, estabilizou nos 1.000 de doença meningocócica, ele estava estabilizado. Só, claro, caiu um pouquinho, mas vejo que sempre em torno de 1.000. Daí na pandemia cai bastante, a tendência agora é aumentar. E é o melhor momento da gente proteger a população, né? Porque a gente está no momento de pouca circulação, quer dizer, agora está aumentando, mas pouca circulação, e a gente tem uma possibilidade muito boa de proteger todo mundo. Coeficiente de incidência, claro que a faixa etária mais afetada é a de crianças pequenas, né? Mas a gente vai ver aqui na adolescência de 10 a 19 anos, mesmo, né, com essa queda durante os anos aí, eu acho que não dá para valorizar esses 3 anos, porque esses 3 anos foram atípicos e a gente não sabe como vai ser. Esse slide aqui é um slide que é utilizado por vários, né, mas eu só quero lembrar que o Brasil ele fica numa situação muito diferente comparado. Qual é a principal mensagem desse slide aqui? A imprevisibilidade do meningococo. Então, a Argentina é principalmente W, né? Brasil, claro que a gente tem aqui com 61% não sorogrupados. Isso é um recado importante. Então, a gente tem ainda 50% não sorogrupado. Tá? Mas vejo que a gente tem situações completamente diferentes. Estados Unidos é mais com vários tipos, inclusive eles têm também Y, W, tem B, tem C. Então, mas vejo que cada local tem as suas particularidades e a gente tem uma particularidade diferente e dentro dos identificados para nós, principalmente C e B. Tá? Por sorogrupo, né, aqui é caso confirmado, então vejo que, de novo, a gente cai muito aqui em 2020, né, então aqui, essa em escuro aqui é o que não é sorogrupado, tá? Então isso é importante, ver que aqui embaixo são os sorogrupados.
esse outro acho que dá para ver melhor também, daí dentro dos sorogrupados, né? Então, a gente tem sorogrupo B e sorogrupo C. Quando a gente botou lá a vacina em 2010, o sorogrupo C era o mais importante, veja que em 2015, ele continua sendo ainda o mais importante, mas ele fica batendo com o B. Não que o B tenha aumentado, né? Mas a gente teve uma diminuição importante e muitos dos casos que diminuíram eram por C, porque se a gente tinha 3.000 e passou para 1.000, então muitos eram não diagnosticados como C e se diminuiu. Que bom que a gente teve isso, né? Conforme sorogrupo, também, só para a gente também relembrar, né, que a gente tem uma situação, né, de sorogrupo B, quando a gente vacina as crianças, e depois quando inclui os adolescentes, a gente diminui muito o C, é claro que daí a gente acaba tendo o sorogrupo B proporcionalmente mais importante, mas proporcionalmente, não que tenha aumentado o número de casos, né? Meningo W, isso é um artigo que a gente escreveu, eu e Feijó, lá de Santa Catarina, porque quando o W começou a aumentar na Argentina e no Chile, a gente achava, vai aumentar no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não aumentou, aumentou Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado que tem muito turismo de argentino, e era provavelmente uma das causas, né? Então, quando a gente teve lá em 2016 um aumento de número de casos, e 17, né, pegando ver o W aqui, se tornou bastante importante, e com o W tem uma característica de ser mais grave e com uma mortalidade maior, né? E isso foi interessante porque nesse momento aqui aumentou muito a vigilância e eles conseguiram praticamente sorogrupar 90% dos casos. Então deu uma melhorada boa no diagnóstico, né? Letalidade, que eu falei para vocês, lembra lá que eu botei 5 a 10%, os países mais desenvolvidos, o Brasil, vejam o que é a nossa letalidade, né? Claro que a letalidade é maior, né? Meningo acontece em todas as faixas etárias, né? Mas a letalidade é mais importante nos idosos, né? E se a gente pegar aqui na adolescência, também a gente tem aí em torno de 18, 20% de letalidade, que é muito maior do que os outros países, né? Quando a gente pega por sorogrupo, né, vejo que o W tem uma letalidade que é mais importante comparada com os outros, né? O C é o B, que a gente sempre assusta muito com o B, né? Mas o C também a letalidade é maior comparado com os outros, tá? A faixa etária de meningo B, claro que a gente está pegando aqui o adolescente, mas sempre a doença meningocócica vai ser, né, primeiro ano de vida. E quando a gente pega C, isso que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Vejo que o sorogrupo C, ele se distribuía de forma mais igual, né? Então, por isso também que foi incluída a vacinação no adolescente lá em 2019, que foi C, e depois 2020 a CWY. Lembra? Eu não me lembro quando que foi meningo C, porque a gente iniciou um programa em 2010 só para criança pequena, menor de 2 anos. Depois a gente iniciou com os adolescentes, que eu não sei se é 17 ou 19, e depois em 20 passou para a CWY, depois até aquela ampliação de faixa etária por baixa cobertura vacinal. Das vacinas, né? Então, o nosso programa nacional, que isso aqui já está antigo, porque agora está esperando o livro dos 50 anos, que vai esse ano, agora é setembro, faz 50 anos, né? Mas a gente tem lá, desde praticamente do início do PNI, né, um programa de combate à meningite. Então, a gente teve lá na década de 70, mesmo na década de 80, 90, né, aqueles grandes surtos de meningococo. Não sei se vocês lembram também, quando a gente usou a vacina chamada vacina cubana, em vários locais lá, São Paulo utilizou. A vacina cubana funcionava muito bem em Cuba, mas não funcionava bem aqui. Não que seja uma vacina ruim, ela era boa para o sorogrupo que estava circulando lá, porque, de novo, aqui também a gente tem mudanças de sorogrupo de estruturas que são diferentes. Vacinas conjugadas, várias, né? Então, as meningo C, as meningo ACWY, que a gente tem, tá? E todas têm em comum, né? São imunogênicas e seguras, efetivas, podem ser usadas com outras vacinas recomendadas às outras idades, evitam o estado de carreador, de portador são, e tem um tempo de proteção prolongada, né, talvez mais de 5 anos.
Relembrando aqui aquele conceito de imunidade coletiva, né? Então, quando tu tem um percentual de 95%, né? Ou se a gente for pegar mesmo o adolescente, que seria em torno de 80%, a meta, né? Mas é que a gente tem uma chance muito boa de evitar, mesmo com 75%, uma chance muito boa de uma doença se alastrar. Quanto maior o percentual, maior a possibilidade de evitar a doença. E quanto menor, né? Daí se alastra com maior facilidade. As meningo B, então temos duas, né, a Bexsero e a Trumemba, são imunogênicas e seguras, têm idades diferentes de licenciação, são efetivas na vida real e podem também ser utilizadas com outras vacinas. Os nossos calendários, né, então a gente tem calendário do PNI, Saúde e Proteção Coletiva, e das sociedades científicas, que inclui a proteção individual. Tá? O calendário nacional de vacinação, a gente, no site do Ministério, né, ele está como 11 a 14 anos, apesar de ter sido uma coisa que foi ampliado, que era para ser até julho, que daí foi para dezembro, mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção que atualmente ele está de 11 a 14 anos, e a gente tem que aproveitar. E por que foi para 11 a 14? Porque o original é 11 e 12, né? Que eu acho que até foi ruim, porque antes a gente tinha meningo C no esquema de 11 a 14. Daí vai para meningo ACWY para 11 e 12. Daí agora volta para 11 e 14. Então as pessoas ficam meio tontas com tudo isso, né? Mas tomara que continue de 11 a 14, tá? Porque a gente sabe, e aquilo também que a Ana Líria comentou, né? A gente ter uma faixa maior de idade facilita também para a gente aplicar a vacina numa idade que é bem complicada. Então, 11 a 14 foi ampliado porque a gente estava com baixas coberturas vacinais, sobrando vacina, e se perder vacina, amplia a proteção para essa, como a gente teve também para meningo C, que foi ampliado até os 10 anos, que eu acho que esse já parou, né? Porque teve uma ampliação para crianças não vacinadas, fazer até os 10 anos, mas esse eu acho que já não está mais válido, né? Então, esse é o nosso do PNI. Lembrando que a cobertura de meningo C, aqui de criança pequena, né? Então, muito baixa, né? 2023 não dá para a gente ver ainda, mas 78%, reforço 75%. Se a gente for pensar, né, de 3 milhões de nascidos, significa que 3 vezes 2, 600, 700 mil crianças não estão adequadamente protegidas, né? Uma doença que, quando sai a notícia, todo mundo sai correndo atrás da vacina. E esse slide aqui, a Toinha que fez para mim na semana passada. Então, isso aqui são doses acumuladas desde 17, né? Então, 17, que a gente inicia com meningo C para adolescente, tá? Então, 17 até agora. Claro que não dá para a gente saber quem fez C ou quem fez ACWY, né? Mas lembrar que, se a gente pegar dos 9 aos 14 anos, a gente tem em torno de 40% só dessa população vacinada. Dos 14 anos, 72%, se a gente pegar dos 11, 45%. Então, a gente tem muita... Quer que volte aqui? Quer tirar foto? Hã? Então tira a foto aí. Já disse, ela está bem representada, está aqui, ó, cedido pela Toinha. A Toinha é ótima porque ela nos ajuda na parte, porque, como todos vocês sabem, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar coberturas vacinais pelo site do Ministério, né? Se alguém de vocês já tentou, tenta para ver, é uma dificuldade. Nós temos a Toinha que nos ajuda, que entende tudo isso, e a gente está construindo uma plataforma também para facilitar o acesso em parceria com o IQC, vamos ver se vai dar certo. E esse é o nosso calendário da SBIM, tá? Um pouco diferente daquele que a Mônica mostrou. Isso aqui também está no site, tá? Então, esse aqui a gente chama de calendário de leigos, tá? Que é bem interessante, ele é mais fácil de enxergar. Então, aqui, as meningocócicas, o que é preconizado pela SBIM, né? 3 meses, 5 meses, um reforço depois de 1 ano, tanto para a CWY como meningo B ou meningo C, se for da rede pública. As ACWY, a gente faz aqueles reforços que a Mônica colocou. E aquilo também, se tu pega um adolescente que não foi vacinado anteriormente, 2 doses com intervalo de 5 anos. Isso não é a regra do Ministério, essa é a regra da SBIM Saúde Individual. O Ministério faz só essa dose aqui dos 11 aos 14 anos, que eu já
mostrei para vocês, e aproveitar esse momento que está fazendo. A Sociedade Brasileira de Pediatria, esse também a gente revisou recente, né? Então ele é muito parecido. Tá? Hã? Ficou confuso. O qual? O nosso? Esse aqui tem uma dose aos 16. A nosso aqui? Não, Ah. Tá, o grande problema que vocês vão ver é que assim, o da SBP, quando a gente bota aqui essa dose da SBIN, ele também aparece aqui, porque se ele não foi vacinado, ele vai aparecer aqui. O da SBP está escrito isso no texto, por isso que é importante vocês lerem os comentários que tem embaixo dos calendários. Lá embaixo no calendário ele vai dizer. Porque o que a gente está começando a ter agora? Crianças e adolescentes, a gente vai começar a ter crianças e adolescentes que já receberam a CWY. Então, para quem já recebeu a CWY até os 11 anos, todas as doses até os 11 anos de ACWY, não vai precisar fazer essa dose aqui. Agora, para quem recebeu meningo C aqui e está fazendo a primeira de ACWY aqui, tem que fazer uma segunda. Perfeito, está claríssimo. Claríssimo, né? Está claríssimo ou não está? Não. Não, é complicado, não é fácil, não é fácil. Mas tu acha que esse aqui ficou melhor para entender? Esse aqui fica melhor, né? Que a gente botou, ó, de 12 anos em diante, a gente coloca aqui, não vacinados, 2 doses com intervalo de 5 anos. Ficou um pouco melhor esse? Ah. Meningo B, tu acha que é melhor? Ah. Meningo B. Não. Adolescentes não vacinados. Sim, mas isso aqui, mas para nós, não, olha a diferença. Isso é uma lavação de roupa aqui mesmo. Aqui, ó, meningo B no nosso tá assim, ó. Isso aqui é uma linhazinha. Vacinar os não vacinados, doutora Mônica. Por isso que é importante que vocês têm que ler esses detalhes aqui, ó. Meningo B, a gente faz aqui. Essa linha é, se não foi vacinado, ele tem que ser vacinado, entenderam? Ela já terminou meu tempo, então descontar, porque eles não param de me incomodar aqui. Olha aqui, ó, em atualização, já falei para vocês, né? Então, a gente tinha o 21, 22, vai sair o 23, 24, e o Manual de Centro de Referência de Melóbios Especiais, a Ana já falou, acho que a Tânia também já nos deu o recado, que provavelmente vai sair só em setembro. Juro. E eu estou esperando especiais para poder botar as coisas do CRI, então eu vou ter que fazer com o que eu já sei que vai acontecer. Mas novidades que eu falei para vocês, a CWY amplia muito no CRI, vai ampliar para todas as situações de imunodepressão, porque antes era só para quem usava eculizumab, né, hemoglobinuria paroxística noturna, agora aumenta para todas as situações de imunodepressão, desde 1 ano de idade. Pneumo 13 aumenta para todas as situações de imunodepressão desde 2 meses de idade. Então, amplia bastante aí a utilização. E HPV para todas as situações de imunodepressão, dos 9 a 45, para homens e mulheres também, para todas, porque também não era todos. Uma vacina que a gente espera que logo chegue, ABCWY. Aqui que está os 87%, foi uma revisão que foi feita, e não é 90% mesmo, certo? É 87%. Mas é muito perto, 87% para 90%. Bem, não vou repetir que já terminou, isso aqui tudo eu já falei para vocês, mas principalmente em relação às vacinas, né? Então, amplia o espectro, aumenta a possibilidade de proteção, a gente tem que cuidar nas coberturas vacinais, profissional de saúde bem informado é fundamental, né? E a gente tem que manter uma vigilância bastante importante. De novo, convite para vocês e outro convite também para a nossa jornada. Obrigado.